transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meu Deus, aqui tem uma chave poderosa e nós estamos aqui para ajudar você. E toda sexta-feira na nossa mesa eu sempre trago alguém que viveu, está vivendo ou que está ajudando pessoas a viver um processo de renovação na sua vida. E hoje está aqui comigo, ele que é meu amigo, meu irmão, nos conhecemos há um longo tempo, temos aí uma caminhada muito grande. Está comigo aqui Paulo César Lopes, seja bem-vindo, PC! É um prazer estar aqui no seu programa, eu sempre te acompanho, né? Vejo as entrevistas aqui, e é algo que realmente nós estávamos precisando, né? Trazer esse debate, né? Essa questão de renovar tantas coisas na nossa vida, né? Na nossa caminhada, nos nossos passos, renovar a nossa mente, né? Uau. Porque isso é uma coisa muito importante e para mim é um privilégio poder fazer parte do programa. Eu acredito, PC, que a renovação da mente é algo que nós muitas vezes não nos preocupávamos. Sim. Né? Nós vivíamos e ia vivendo e esquecia que o bem maior, mais importante é aqui, a mente. Então, esse processo de renovação, e a palavra de Deus ela é muito clara quando fala sobre isso. E nós temos esse privilégio de poder entrar na sua casa aí e ajudar você. Mas, PC, eu te conheço, não é de hoje, como diz o outro, faz um longo tempo aí, sei da tua história, um pouco da tua história. E eu gostaria que você se apresentasse para os nossos telespectadores que estão em casa aí. Fala um pouquinho, quem é PC? O PC é o Paulo César, nascido ali na Toca, né? Na Rua Piedade, 678. Filho da Dona Neia, do seu Lorival, em memória. Minha mãe, que eu amo bastante. Irmãos de mais 12, né? Mais 12. Eu sou o 10º, eu sou 13, né? Na verdade, somos em 5 homens e 8 mulheres. O nosso amado Jesus Cristo, Deus já chamou para o seu seio, Sim. Que é a minha irmã mais velha. E a gente nasceu ali na Toca, né? A gente cresceu ali, estudou, se formou, casou, enfim, empreendeu. Eu empreendo já há bastante tempo já, né? Comecei empreendendo na área da cultura, mais precisamente como professor da rede municipal e da rede de cultura aqui da cidade de Tubarão. E é uma pessoa aqui tranquila, sossegada, uma pessoa que cada vez mais quer ser mais responsável, quer ser mais amigo, quer melhorar cada dia mais, se renovar a cada dia mais, para que eu possa cumprir o propósito que Deus me designou aqui nessa terra. Uau. PC, e na tua vida, assim, tu consegue identificar quando que começou um processo de renovação na tua vida? Consigo, cara. E aí? Consigo. Fala pra gente, então, Começou compartilha por um irmão meu, Irmão. chamado Pastor Carlos. Carlos, já esteve aqui com a gente. Já esteve aqui, sim. Então, o Pastor Carlos um dia chegou lá em casa, lá na manhã, eu era pagodeiro, né? Imagina, eu tocando pagode e nas noitadas da vida. Usava o samba, né? A música como minha profissão na época também. E tu sabe que existe um contraponto, né? Sim. Porque quando a gente está assim, naquele formato que eu estava, hoje eu não estou mais, a gente tende a criticar, né? E daí a gente ouvindo pagode, a gente nasceu praticamente dentro de uma escola de samba, minha mãe era fundadora, né? Foi uma fundadora de escola de samba ali na Toca, o Alegria da Toca. Então a gente nasceu ali dentro, né? Ouvindo todos os instrumentos musicais, cara, eu consigo ouvir todos os instrumentos musicais numa escola de samba, porque a gente nasceu ali, né? Essa foi a nossa vivência, né? Então numa família muito saudável, num ambiente muito saudável. E daí um certo dia lá chega o Carlos, pastor Carlos, e com uma fita, coloca lá no gravador e bota uma música lá. Disse Jesus, olha paz, seja convosco. Álvaro Tito. Daí nós, esse negão é pagodeiro, cara. Esse negão ele gosta de rock, ele é músico e tal. O que esse negão tá fazendo? Daí fomos perguntar, me converti na igreja ADI. Ele é funcionário público. E daí se converteu na igreja ADI e a partir dali entrou na caminhada cristã. E daquele dia em diante, né, das críticas que a gente fazia, porque críticas saudáveis, não pejorativas, né, e a canção, a palavra, o esforço dele de pregar, o esforço dele de orar, foi entrando no coração de cada um ali de casa. Uau. Então o processo meu de renovação começou ali, isso no final da década de 90, início da década de 2000,
Mas efetivamente em 2004. 2004 eu tive um encontro verdadeiro assim com Cristo. Eu toquei em várias grupos musicais, de forma profissional, tocando na noite e tudo mais, e tendo isso como profissão. Mas teve um dia que Deus tocou meu coração. Sim. E disse, não te quero mais para isso. Entendi. Chegou. Basta. Eu te quero justamente em outro local. Então, o meu processo começou aí. Em 2004, daí me converti, me batizei e de lá para cá a gente está nessa caminhada cristã no dia a dia. Mas teve alguma coisa que aconteceu assim na tua vida que tu falou, pô, eu preciso realmente, ou esse basta de Jesus na tua vida, de que forma que aconteceu? Né? Porque como tu falou, tu vinha de uma família tradicional, do samba, né, que fundou praticamente algumas, como é que fala, escolas de samba aqui na cidade de Tubarão. E como que foi para ti, assim, se desprender realmente? Eu tive um encontro com Jesus, tá, beleza. Mas como que aconteceu esse encontro? Na verdade, foi um encontro de Deus comigo, né? Porque eu não tinha força, assim, para poder sair daquela cultura que a gente estava, que como em qualquer tipo de relação, como em qualquer lugar, tu tens coisas boas que acontecem, mas também tem coisas ruins, né? Então, chegou um momento que Deus tocou no meu coração, dizendo que não era mais aquilo ali para mim, para minha vida, né? Entendi. E daí a gente tem as decepções da vida, nós temos essa questão que às vezes tu não vai para o cristianismo pelo amor, mas tu vai pela dor. Então, eu passei um pouquinho por esse processo, né? Eu fui tanto pelo amor, mas também pela dor. Entendi. De ter um vazio existencial, de ter um vazio que nada cabia ali. Entendi. O vazio que tinha ali, só Deus cabia, né? Olha Era só. o vazio do tamanho de Deus, né? Que a gente sempre escuta o pastor Carlos falar, né? Não sei quem realmente citou isso, mas realmente é o vazio que é existencial do ser humano, né? Sim. Então, a partir dali, com essa mudança de vida, Perfeito. né? Eu vim caminhando, altos e baixos, porque a caminhada cristã não é uma coisa fácil, né? Muitas vezes tu se converte de uma forma que se converteu, tal, acabou e tu consegue caminhar. Sim. Mas no meu caso, a cultura que eu tinha, né, do samba, da música, dos bailes, da noitada, enfim, ela era muito forte. Então foi um processo um pouco mais difícil, Mais né? difícil, claro. Mas eu tive alguns amigos na caminhada que me ajudaram bastante, bastante oração. Sim. Da minha mãe, porque também a mãe da gente, ela sempre teve essa concepção muito clara das coisas de Deus na nossa vida. Olha só. Né? Então, coisas que não estavam fora, praticamente, assim, mesmo que ela não tinha noção do contexto bíblico, ela não gostava. E a gente não seguia aquilo ali. Princípios. Então, a gente não... esses princípios, essas ideias, Perfeito, né? Do cristianismo, de Deus na nossa vida. Então, ela sempre colocou. E o Carlos, ele veio justamente para descortinar, né? Essa Deus nas nossas vidas. Né? Ele ajudou nesse processo. Que ele veio trazer uma alegria não momentânea, né? Porque a realidade tava ali tocando, tal. A gente vê na televisão aí, e o pessoal dançando, pulando e tocando, e parece que tá todo mundo feliz, né? Parece todo mundo assim, uau, é o ápice ali, todo mundo feliz da vida. Mas na realidade, todo mundo carrega um vazio que é do tamanho de Jesus, né? E somente Jesus pode preencher esse vazio. Foi o que aconteceu na tua vida. Aconteceu na minha vida. Pois bem, partindo dali, tem os movimentos, a gente sabe que tudo que vai acontecer na nossa vida, nós somos também, temos o poder de decidir o que vamos fazer, para onde estamos indo e como que nós vamos... Porque o poder está na nossa mente, está na nossa vida. Eu vou decidir como que será daqui para frente. Sim. E aí, PC, tu cresceu caminhando com Jesus agora nessa nova vida, mas mesmo assim os desafios da vida ainda continuaram, né, PC? Não, com certeza, né? Em todos os sentidos, né? Tu precisa estudar, tu precisa se formar, tu precisa ser um cidadão, né? Tu tens algumas responsabilidades a partir de então. Deus te coloca alguns talentos, né? A tua vocação te condiciona, né? A entrar no seu corpo, mas também não ficar ali na plateia, né? Aquele crente do banco e tudo mais. Então, Deus vai te direcionando. Então, tu vai tendo realmente
essa mudança, né? E essas responsabilidades vão chegando. Seja ela no sentido secular da coisa, como também dentro da igreja, né? Então, eu tive que trabalhar. Eu comecei muito cedo, né? Eu comecei vendendo amendoim, depois do amendoim pulei pro picolé, e depois do picolé, minha mãe sempre foi empreendedora também, né? Então, ela empreendia, e daí ela tinha uma lanchonete. Na verdade, antes de ter a lanchonete na escola profissional, aqui na escola... aqui na rua São José, acho que é a escola profissional, o Seja, né? Sim. Seja, né? Escola profissional. A mãe tinha uma lanchonete ali e tal, e a mãe é cozinheira, de mãos cheias, cozinhando para grandes famílias tradicionais aqui da cidade. E tudo mais. Foi sempre da culinária. E ela criou colocou essa sementinha na gente do empreendedorismo. Por quê? Porque ela começou isso aí muito cedo, né? E daí, com essa lanchonete, ela começou a fazer pastel, vender coxinha, tal, e botava na bandejinha lá, e nós saíamos a vender também ali E ali começou um processo de empreendedorismo. Começou essa semente, né, do empreendedorismo. Ela aprendeu muito nas famílias tradicionais que ela trabalhou e trouxe essa questão para dentro da nossa casa, né? O pai também era empreendedor. Sim. O pai, ele trabalhou em algumas empresas, como Rede Ferroviária, Sotelco, Eletrosul e tal, mas ele também empreendia na área da construção. Ele era pedreiro, né? Entendi. Então, inclusive, ele que construiu a nossa casa lá, está de pé até hoje. Uma casa forte, construiu uma casa tudo de tijolo deitado. Deitado? Estava para construir uma casa de 4 andares. Rapaz do céu. Estava construindo um prédiozinho, como diz outro. Mas fez a nossa casa lá, ele construiu. Então, assim, ela plantou essa sementinha no nosso coração. Ele também, porque daí a gente foi crescendo vendo isso aí. E a partir disso aí a gente foi empreendendo também, né? Eu comecei a empreender com 16 anos de idade, sendo professor da rede municipal de cultura. E daí o município me chamou para dar aula no CAIC também, no Euclides Landavalo, na época. Eu dava aula lá para os alunos e comecei a difundir um instrumento da qual eu aprendi, que foi o cavaquinho. Eu comecei a difundir para os alunos da rede municipal, né? Então, popularizei esse instrumento aqui na região, depois veio vários outros alunos, né? Tive muitos alunos de bandas e tudo mais. E a partir daí a gente foi trabalhando com música, depois dando aula de violão, enfim, tocando. Entendi. Então a gente foi empreendendo, criando banda, tal. Me lembro e a gente foi, das bandas que vocês criavam. A gente tinha... Daí tinha um monte de pagode ali, como é que era o nome? Tinha Pagode Legal. Não, era outra. Tinha várias, rapaz. Tinha Kimala, Pagode Legal, Grupo Geração. Depois a gente tocou no Cavaquinho de Ouro, toquei no Jeito Louco. Cara, que se a pessoa for botar no coisa aqui... Era bastante coisa. A gente tocava muito ali no Caçula também, música ao vivo, nessas lanchonetes todas aqui. Depois a coisa foi aumentando, foi na região. Depois da região foi para o estado, depois do estado foi para outros estados. E daí sempre aprendendo, né? Sempre correndo atrás da máquina, tendo aquela visão também de ter que ajudar, né, a família. E até é engraçado porque antes o conceito de família grande era uma coisa que todo mundo queria, cara. Ter a família grande até para ter essa questão também do ajudar em casa, né? Mais fontes para poder ajudar em casa, e não deixa de também ser um mandamento bíblico, né? Hoje crescer e multiplicar, né? Hoje é controverso, né? Hoje as famílias são pequenas, né? E às vezes a gente fere aí nesse sentido. Mas também vou dizer que também acho que faltava TV lá naquela... Acho que o pessoal não via a TV para poder... turma era virem de barro. Não tinha, cara. Não tinha uma TV, não tinha nada. Daí, né? Caiu nesse negócio. Que loucura. PC, e aí depois disso, tu sempre fosse envolvido também com política, assim, né? Eu gosto, cara. Eu gosto de debater política. Acho que é importante, porque eu sempre percebi que a política sempre foi um instrumento para desenvolver ações na cidade, né? Perfeito. E sempre gostei disso, cara. O pessoal lá, meus irmãos mais velhos, a gente foi aprendendo com eles, tal, e foi passando de um para o outro, tal, não sei o quê. E sempre gostei de política. Da política, e também depois a gente começou a se envolver, né? Sim. Eu me lembro que na época a gente se envolveu com o JS, União da Juventude Socialista, que na verdade não tinha nada de socialista, era uma instituição. Depois da UNE era o JS. Eu era diretor de raça e etnia na época, e a gente trabalhava algumas pautas políticas também lá. E ali era uma instituição que cabia todos os partidos, pode ver, cara, eles estavam assim em harmonia.
Era PT, PFL, PSDB, PTB, PMDB, tudo junto ali, os jovens, tudo trabalhando dentro de uma mesma temática para que a juventude pudesse avançar no Estado, entendeu? Então, isso lá no final da década de 90, início de 2000. E daí, depois disso, a gente se envolveu com alguns partidos políticos. E eu cheguei a ser coordenador de partido, presidente municipal de partido, vice-presidente de partido, coordenador de campanhas na área de deputado estadual, deputado federal, né? A gente trabalhou para o Senado também na época, trabalhamos para campanhas a prefeito. A gente trabalhou numa campanha também desmistificando um candidato na época, que até foi prefeito por 2 vezes na cidade, que, como ele era alemão, o pessoal achava que ele era racista e tal, mas não é racista, não é assim, tal, não sei o quê. E daí, naquela época, eu me lembro que eu empreendia na área de eventos também, né? Fiz alguns shows internacionais aqui em Tubarão, shows nacionais, e daí a gente criou algumas festas, e uma dessas festas era o Garoto Chocolate Chique. Nessa época de campanha, a gente levava ele lá para desmistificar isso, porque o 1º de Maio é um clube... era no 1º de Maio, daí? Era no 1º de Maio. É um clube que tem todas as pessoas que podem ir ali, tal, brancos, negros, enfim, mas majoritariamente era um clube de pretos, né, de negros, né? E a partir dali a gente começou a trabalhar, desmistificar, então a gente sempre gostou da política para que ela pudesse ajudar as pessoas, né? Nunca aquela política da politicagem, né? Do tomar lá da cá, do querer ver primeiro o seu para depois o eles, né? Que a política hoje é assim, né? Primeiro o meu, depois o meu, depois o meu, depois o meu irmão, depois o meu primo, depois... fica sempre ali naquele contexto, né? Nunca expande. Sempre naquele enredo ali com os outros. E daí também tinha uma ponta também na temática de alavancar a sociedade negra como num contexto também de oportunidades, de estudos, enfim. A gente, na época, brigou ali com essa questão política também para poder diminuir os créditos educativos dos cursos da Unisul, de medicina e tudo mais, né? Era um MUD na época, né? Daí fazia parte o Nes, hoje ele é secretário do governo do PT, mas né, chegou a ser secretário de Estado de Saúde e tal. O Alexandre de Moraes também participou também do MUD, hoje ele foi secretário de município, hoje ele é advogado. E daí a gente foi trabalhar ali na questão disso aí na Unisul, no debate, a gente conseguiu diminuir os créditos educativos. E eu fazia isso, nem estava na universidade ainda. Entendi. Daí iniciei na universidade em 2004, não consegui terminar, porque faltou grana, era em Direito. Hoje eu posso contemplar um pouco isso na vida da minha filha, a mais velha, a Rafa, que tem 21 anos, que hoje ela faz Direito, né? Eu não consegui. Porque justamente pela questão financeira, né? Era complicado. Hoje em dia está mais tranquilo, hoje em dia tem muitas oportunidades, né, para te fazer a universidade. Hoje eu penso que quem não faz universidade é porque não quer. Né? Hoje tem muitas oportunidades. Então, no contexto político foi mais esse, assim, que aconteceu. E sempre, assim, cara, se dando bem com todo mundo, independente de questões ideológicas. Claro que eu tenho a minha. Eu sigo o meu traço, né, aquela regra de fé e conduta que eu tenho. Social também, né, e ideológica, mas sempre aberto para conversar com todo mundo e sempre sendo amigo de todo mundo, discutindo, né, de forma aberta, porém acontecendo algumas coisas que eu não julgo não acreditar e não achar que era certo, mas por outro lado defender aquilo que eu achava certo. Daí chega um momento que eu não quero mais esse negócio para minha vida. Entendi. Vou dar uma segurada, ficar mais nos bastidores. Perfeito. E daí fiquei mais nos bastidores, não envolvido diretamente, mas a gente se envolve diretamente porque a política ela está em todo lugar, né? Em todo momento da nossa vida. Política, né? Não tem como não tem o que fazer. Não viver isso, né? Então a gente... Mas PC, dentro de tudo que está se falando agora, nós entramos aí numa linha que nós vamos ver a questão racial. Né? Porque a gente vê que é uma grande dificuldade até nos dias de hoje aí nós estamos vendo uma onda tão grande se levantando lá na Espanha, que foi falando justamente lá do jogador o Vini Júnior, que, meu Deus do céu, foi uma loucura que aconteceu, absurdo, era o estádio inteiro. Né? E quando eu olho para a nossa etnia, nosso povo, né, o povo de pele escura, eu acho que, né, muitas vezes nós mesmos somos aqueles que nos menosprezamos. A gente sabe que existe uma cultura racista, existe, sempre vai existir,
Mas assim, como tu falou ali em relação à faculdade, né? Hoje não faz quem não quer. Porque aquele que quer vai buscar o conhecimento, aquele que quer vai buscar ter uma vida melhor. Sim. A gente sabe que o desafio era muito lá atrás. E como nós, nos dias atuais, podemos vencer essas barreiras que muitas vezes é o povo de fora que coloca, mas em outras vezes somos nós mesmos. Sim. Nós mesmos que colocamos lá numa situação, eu sou menor, eu sou pobrezinho, porque a minha cor de pele não me ajuda, porque... E eu vejo assim, uma transformação da mente, nós precisamos nos posicionar. Posicionar como? Eu posso, eu sou, Deus está comigo, vai me ajudar. Que levou a fitinha lá, Olha só. aquele outro negrão lá cantando, o Álvaro Tito. O homem não é fraco, hein? Rapaz, e é uma palavra poderosa, cara, porque o Álvaro Tito só fala a verdade, né? Nas canções dele, né? E foi entrando na nossa vida. E a partir daí a gente conseguiu conhecer Cristo mais de perto. Então é uma referência na minha vida, sem dúvida nenhuma. Se eu falar do currículo dele, a gente se espanta, né? É cientista político, é teólogo, enfim, é historiador. Rapaz, ele é tanta coisa que eu nem escritor. A coisa nada, é uma coisa nada. Sei lá, doutor, pós-doutor, nem sei mais o que ele é, de tanta coisa que ele tem. Ele tem uma biblioteca absurda também, que eu acho que mais de 5 mil livros lá, 5 mil exemplares. É uma pessoa estudiosa, uma referência na minha vida. Como meus outros irmãos também que são, né? Sim, sim. Então eu sempre me referencio em todos eles, porque sempre eles têm alguma coisa de bom para mim, para constituir, né? Sim. A minha forma de ver as coisas, a minha cosmovisão, enfim, a minha visão de cidade, a minha regra de fé e conduta. Eu sempre me espelho muito nos meus irmãos e nas minhas irmãs também. Que legal, show de bola. Também mandar um abraço aqui pro Guto. O Guto é um apresentador aqui do Plugados. Plugados vai ser depois do nosso programa, acho que é 10h30, se eu não me engano. O Guto tá aqui dizendo a toca hoje em peso na UniTV. Mais tarde tem o Alisson Oliveira. O Alisson Cara, tu sabe, Guto, tu sabe que a Toca, aonde eu nasci, a Rua Piedade, é o lugar mais cultural de Tubarão, cara. Não tem outro. Que louco. Cara, tu não tem noção de quantos músicos, quantos artistas nasceram ali. Tem o Alisson Oliveira, tem o Julian Lee, tem o Yuri, tem o Glauco, tem o André do Jeito Louco, tem o Thiago, o Alexandre, o Xande da Toca. Cara, tem uma galera que nasceu ali. O próprio Pastor Carlos também começou com banda lá na década de 80. Rapaz, o Alexandre Cachoeira. Ele tocava o quê? Tocava alguma coisa? Ele tocava? Toca, né? Tocava, acho que era baixo. O Negrão tocava bateria, toca tudo. Toca violão, bateria, ele é muito instrumentista, né? Entendi. A gente tem essa veia, né? Entendi. De ser muito instrumentista. Nasceu no celeiro, né? Porque a gente nasceu no samba, né? Imagina. A gente nasceu na escola de samba, daí tu é obrigado a aprender todos os instrumentos. Então dali Sim. tu desponta, né? Daí tu Ó, o pastor Carlos botou aqui, ó, a Toca é um lugar de muitos negros talentosos que tem ajudado muitas pessoas em várias áreas. Show de bola. Patrícia, também um abraço para ti, Paty, que Deus abençoe. Boa noite, pastor, que Deus abençoe cada vez mais. Esse programa é top. Gente, os demais, não sei se tem mais gente aqui que está entrando, mas não consigo ver, mas que Deus abençoe a todos e você que está em casa também. Eu não posso esquecer que tem um rapaz que me encontrou, um amigo de infância, o Chaleco, me encontrou... Chaleco. Me encontrou no mercado, falou, Johnny, eu tô vendo teu programa lá, tá muito bom o programa. Que legal, Chaleco, Deus te abençoe poderosamente. Tamo junto aí. Ele não tá mentindo, né? Não. Graças a Deus, olha, cada feedback que a gente tem nas ruas, eu até tenho que marcar o nome, porque as pessoas passam, tu é do programa, é eu. E aí ele, eu tô assistindo, tá legal. E aí eu não marco o nome das pessoas para mandar um beijão aqui, mas sejam todos abençoados. E que Deus cuide de cada um de vocês. Manda um alô aqui pro pessoal da Conviver aí, pastor. Pessoal da Conviver, que Deus abençoe a todos vocês. Amo a todos. Vamos lá então, PC. Diga, falamos aqui no último bloco sobre o complexo de inferioridade. Certo. Que nós encontramos hoje na raça... na raça negra, nos mais pretinhos assim, certo. Que muitos, infelizmente, por conta da cultura, sim, eles se colocam no lugar de complexo. Sim. Não posso, não consigo, não dá, sim, minha família e tal. E aí pega toda essa bagagem familiar e joga essa bagagem no governo, no prefeito, nas autoridades. Como fazer e como mudar essa realidade? Primeiro que a gente precisa entender o que é o racismo, né? O racismo, ele é essa falsa ideia da discriminação social
de que uns acham que são superiores aos outros, né? Eles falam que existe uma raça superior à outra. Uma raça ariana que é superior à raça negra, uma raça, enfim. E é uma inverdade, né? É uma inverdade, que nós somos criacionistas, né? Sim. Você é criacionista, né? Você é pastor, claro. Claro. Que somos de Cristo. Tô brincando. Mas é claro, a gente é criacionista, né? Então a gente sabe que Deus criou todas as coisas. Sim. Deus criou todas as coisas. Deus criou a raça humana. Não foi? Perfeito. E E criou a imagem. A imagem e semelhança dele. É soprando isso. lá Perfeito. a imago Dei, né? Vamos dizer assim, né? Então o que acontece? A gente tem as etnias. Somos divididos em povos. Sabe aquela bagunça que deu lá na Torre de Babel, tal, não sei o quê, daí a partir dali, Foi dali Deus foi lá que- e deu aquela espalhada, né? Perfeito. Então a gente tem as etnias, né? E infelizmente, uma etnia em detrimento da outra acha que é superior, acha que é maior. Em tudo, né? Na sua intelectualidade, na filosofia, na forma de ver as coisas, na medicina, em todas as coisas, né? E até na forma de viver em sociedade. E a gente sabe que está errado, porque Deus criou todas as coisas. Perfeito. E eu te pergunto, o que Deus cria é ruim? É bom. É bom. Tudo é bom. Tudo que Deus criou. Deus é bom e o que Ele criou É foi isso, bom. é isso. E a última coisa que Ele criou foi melhor ainda. Sim. Que foi o homem a sua imagem e semelhança, não foi? Então, ponto. Né? Se é branco, se é negro, se é alemão, foi Deus que criou. Foi Deus que criou. Então, todos eles têm uma importância nessa terra. Toda a vida humana tem uma importância nessa terra. Né? Então, a partir do momento que tu se coloca superior a outra, é que tu não entendeu bem a mensagem que Deus quis deixar. Essa caminhada. Né? Alguns dizem que Deus criou a raça, né, humana e o diabo criou o racismo. Eu acho que eu não tenho muita dúvida disso, porque Deus, a Bíblia não tem nada a ver com a discriminação, né? Não tem nada a ver com a questão do racismo. E essa questão do complexo de inferioridade, ele muitas vezes ele tem dois caminhos. Ele tem essa dicotomia, né? Porque ele pode ter acontecido lá na infância. Hoje nós temos um estudo de Harvard, né? Uma pesquisa de Harvard de vários anos, que eles fizeram com as crianças negras, né, dos Estados Unidos, que sofreram a discriminação. E a partir dali, eles conseguiram prospectar várias doenças psicossomáticas. Olha só. Várias. E a pior delas é a depressão. E dentro dessas doenças psicossomáticas tem o complexo de inferioridade. E daí se tu não tem, por exemplo, como a gente teve esse chacoalhar de Deus, dessa coisa de dizer, não, tu é importante, eu te fiz, sim, a minha imagem e semelhança. Esse processo de renovação mesmo, esse né? processo de renovação de mente, enfim, né, que a gente teve, que Deus nos revela. Ele nos revela, às vezes ele nos ilumina, quando a gente vai ler uma passagem bíblica, vai meditar na palavra, né? Tu não consegue sair disso. Daí tu vai se perceber nisso, dessa pesquisa que teve Harvard, ou seja, desse banzo, dessa depressão, dessa doença de inferioridade, só lá na vida adulta. Verdade. Entendeu? Daí tu tá com depressão, tu não sabe de onde, tu não sabe por que tu se intimida na frente de uma pessoa branca, por exemplo. Tu não sabe por que tu trava, mas é porque tem um sentido. Então esse é um ponto. O outro ponto é justamente esse, de tu se sentir inferior porque tu não consegue buscar a tua posição. Seja dentro da sociedade, seja, enfim. Tu não estuda, tu não faz aquilo que a Antonieta de Barros falou, né? A Antonieta de Barros hoje é o nosso referencial quanto pessoa, quanto liderança negra no Brasil. Hoje está imortalizada no panteão lá do Congresso Nacional, como heroína, juntamente com Anita Garibaldi, com Princesa Isabel e tudo, enfim. Que ela falou que nós vamos combater isso através do quê? Do poder revolucionário da educação. Então, tu precisa buscar o conhecimento, tu precisa se colocar, tu precisa ter uma profissão, tu precisa ter uma posição na sociedade, tu precisa... nós, negros, infelizmente, nós não podemos deixar vírgulas. Pô, o PC é isso, mas, vírgula. Ele faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Mas, a gente não pode deixar vírgula, cara. Porque nós estamos numa sociedade que, infelizmente, no Brasil já foi o último país a acabar com a discriminação, né, racial. Né? Sim. Por pressão da coroa inglesa, dos coroas, dos jornalistas, do movimento negro da época, foi o último país.
E parece que isso não acabou, né? A gente, não é, mas é o PC que está falando? Não, sou eu que estou falando. Né? São institutos que muitos dizem de ideologia esquerda, institutos que muitos dizem de ideologia direita, mas está ali, os números estão ali e os números não mentem. Sim. Né? A gente tem um índice muito alto de discriminação racial. Nós temos um índice muito alto de boletins de injúria racial. Nós temos problema no trabalho com a questão da discriminação. Nós temos problema no supermercado com a questão da discriminação. Sim. Nós temos problema nas ruas com a questão da discriminação. Até aconteceu um caso aqui em Tubarão também, né? Na verdade, a escala da discriminação aqui na nossa região, ela começou assim já há bastante tempo, na verdade. Sim. Mas a escalada mesmo, de uns 2, 3 anos para cá. Então a gente teve aquela menina que falou do desodorante lá, da pele negra, enfim. Sim, tivemos sim, aquele sim. outro policial, né, aqui da cidade de São Ludgero, que referiu palavras de baixo calão para a esposa, né. Tivemos aquela menina em Pedras Grandes, né, que Cortaram teve o cabelo, né? a trança dos cabelos cortadas, né, que depois a Novo Impulso fez a questão da defesa. Tivemos um paciente que chamou um profissional do hospital de macaco e tudo mais. Tivemos agora o nosso amigo, o André, o Gabé, né, que teve um grupo de motoqueiros aqui da cidade de Tubarão, que eu acredito que não representa esse grupo, eu não vou falar aqui o nome, mas depois eu, pessoalmente, como presidente da Novo Impulso, eu vou ligar para essas pessoas, vou procurar essas pessoas para perguntar: vocês aceitam esse tipo de conduta no grupo de vocês, que é um grupo nacional muito grande de motoqueiros? Tem 2 muito grandes no Brasil. E eu vou perguntar para eles se vocês aceitam esse tipo de conduta nessas pessoas aqui que carregam o colete de vocês. Porque eu acredito que não. Porque a gente não vê histórico disso, né? Nesse grupo. Que foi, aconteceu agora sábado passado, né? Uma coisa medieval, 5 pessoas para uma pessoa só. Meu Deus, cara. É um absurdo. Absurdo. É uma coisa que não dá nem para comentar um negócio desse. Não dá nem para comentar, então, mas a gente vai tratar disso aí também. Então, são essas coisas que a gente precisa ter essa percepção. Perfeito. Então, basicamente, para mim, é isso. E tem mais ainda o mal que vem trabalhando na tua mente. Sim. Porque assim como tu entra num processo de renovação de mente, como diz o próprio Romanos ali, Sim. né, e nos dá essas orientações, também o mal trabalha na tua mente, cara. Perfeito. As flechas, os dardos inflamados que o apóstolo Paulo fala, né? Vem. E vem trabalhar no quê? Tu não pode, tu é feio, a tua pele não é bonita, tu não vai conseguir, não sei o quê, tal. E tem que ter ainda, além disso, dessas questões do secular, tem que ter essa blindagem espiritual, tem que usar esse capacete que o apóstolo Paulo nos fala, né? Que fala em Efésios, para te não ter essa questão espiritual, para te inferiorizar mais ainda. Então, claro que basicamente passa pelo processo de renovação, Sim. Independentemente de religião, mas desse encontro com Deus, desse encontro com Jesus, passa por isso. Né? Eu acredito que quando a pessoa tem um encontro com Deus, ela tem uma renovação, um encontro verdadeiro, né? Verdadeiro. Ela tem uma renovação absurda nessa questão da conversão dela. E depois Deus vai justificando, vai ajudando, vai santificando. Tu vai aprendendo mais de Deus, tu vai falando com Deus através das orações, Deus vai falando contigo através da palavra dele. Porque Deus tem várias formas de falar, né? Sim. Mas a palavra é o nosso principal que temos ali, né? Então, nesse aspecto mais, nesse recorte espiritual. Mas essa questão de incutir essa inferioridade na cabeça de negros começou com uma pessoa. E essa pessoa é chamada de Willie Lynch. Lynch. A palavra linchamento vem da raiz do sobrenome dele, Lynch. Linchamento. Sabe o que era o linchamento? Era colocar povos negros de etnias diferentes. Um era do Quênia, outro era do Marrocos, outro era da África do Sul. Eles misturavam esse pessoal ali e colocavam uma etnia contra a outra. Por isso que eles se perpetuavam no poder. Como donos de fazenda e os outros perguntavam: tá, mas como é que pode? Vocês conseguem dominar 1.200 negros com 5 homens? Como é que tu consegue fazer isso? Então, vem dessa teoria também, do linchamento. Meu Deus do céu. De Lynch, que aconteceu lá atrás. E depois ele espalhou isso para os outros escravocratas, né, vamos dizer assim, né? Outras pessoas que
enfim, né, senhores de escravos. Sim. Tinha essa questão também. E tem a questão da pessoa se colocar, né? Hoje nós temos o quê? Hoje nós temos, na minha época, quando eu era mais jovem, eu não tive a oportunidade de entrar numa universidade com a facilidade que eu tenho hoje. Depois a gente foi fazer, foi buscar, né? Mas com a facilidade que tem hoje. Hoje tem aquela nossa luta lá atrás, dessas questões, dessa oportunidade para a sociedade negra nas universidades, nas escolas e tudo mais, sempre foi lá atrás, né? Foi quando aconteceu esse movimento negro lá, da questão cultural, né? Da questão de se colocar a culinária, da questão de se colocar a beleza negra, como a gente fez. Seria na realidade, o posicionamento, né? Foi um posicionamento inicial. Porque assim, eu percebo muito dentro disso que por falta de posicionamento, as pessoas elas são pisadas, massacradas pela sociedade, pelo diabo, porque não se posiciona sobre o complexo de inferioridade, o que aconteceu. Tá. E quando a gente olha para trás, a gente vê um impulso acontecendo ali. Sim. Dentro desse sistema, vamos assim dizer. Sim, é um ecossistema, né? É um ecossistema que vai acontecendo, né? Sim. Então, assim, e hoje tu tens presidente, né? Não seria um movimento? É uma rede, né? Uma rede. A gente chama de rede. E a rede é o Novo Impulso. Sim. Fala um pouquinho pra gente como que surgiu, qual é o intuito dessa rede aí. Na verdade, o primeiro impulso, né, da sociedade negra no Brasil foi quando ela trouxe essa questão da concepção mais cultural, de dizer que o negro toca o samba, sim, tem o choro, tem o axé, tem a questão da musicalidade, né, a questão das percepções regionais do artista, do poeta, né, da pessoa que pinta, enfim. Da culinária. Sim. Nós negros também sabemos cozinhar. Sim. Nós temos a feijoada, temos o vatapá, temos o bobó, enfim, nós temos a comida, nós temos feijão com arroz, que é a cultura da etnia negra, né? O acarajé. Então, nós temos o acarajé. Então, esse foi o primeiro impulso, né? Nós temos que trabalhar um pouco essa questão do negro como buscando conhecimento, se posicionando nos níveis superiores, depois fazendo pós-graduação, mestrado, foi buscado isso também. Então, esse foi o primeiro impulso da sociedade negra. Só porque, depois, com o tempo, precisou um novo impulso, né? Por isso que surgiu o nome, um novo impulso. Porque o que é um novo impulso? O novo impulso é trabalhar em cima de problemas que existem na sociedade. Na área econômica, na área política, na área educacional, na área da justiça social, na área do empreendedorismo. São lacunas que precisam trabalhar muito a sociedade negra ainda. Então, foi nisso que o Novo Impulso nasceu. Nasceu dessa ideia de um grupo de pessoas, né, que se juntou. Pô, a gente precisa trabalhar isso aqui, precisa trabalhar nesse contexto, precisa trabalhar nesse contexto, no contexto econômico. Quantos negros nós temos na gerência dos bancos, né? Quantos negros nós temos nos conselhos para dizer, pô, o negro precisa de tal linha de financiamento, o negro precisa desse tipo de produto do banco, tal. Não tem, né? A gente olha hoje para o judiciário, por exemplo, para a justiça. Você não vê lá um juiz, né, dos tribunais superiores, né, estabelecido ali, né, por exemplo, no Supremo hoje nós não temos. Hoje não tem. Né? Apesar de ser um Supremo branco que fez virar leis e endurecer um pouco essa questão do racismo. Hoje, injúria racial, racismo no Brasil é crime, é crime inafiançável, né? Então, teve alguns avanços nessa área, mas nós não temos uma representatividade lá. Eu conto para ti, quantos empresários tu conhece? Negros. Afroempreendedores, que nós chamamos, né? Por que não são? Por que não tem essa visibilidade? Mas você sabia que hoje, no Brasil, os negros são os maiores empreendedores? Não sabia. São os negros. Mas como MEI. Entendi. Microempreendedor.
que tem um teto ali de 10 mil no máximo. 12 mil, enfim. 13 mil por ano. 15 mil por ano. Mas ele não é um microempreendedor, ele não é um empresário, um MEI, ele não é um ME, quer dizer, ele não é um EIRELI, ele não tem uma empresa limitada, ele não tem uma sociedade maior, né, constituída. Né? Então, é nesse sentido Mas que a isso gente vai seria trabalhar. falta de credibilidade ou falta de posicionamento, na tua visão? Os dois. Os dois. Os dois. De credibilidade das instituições que não acreditam isso para a sociedade negra. E também porque o negro não se posiciona. Porque, vamos lá, se no Brasil tivesse uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, chamado Black Money, negro compra de negro, Sim. a sociedade brasileira ia ter uma mudança drástica. Porque imagina 60% da sociedade brasileira comprando, né? Sim. Indo no mercado, o mercado é de negro. Eu não vou comprar no mercado de branco, vou comprar no mercado de negro. Mas tu vai formar uma segregação? Não, não vai formar uma segregação. Tu vai fortalecer um movimento da onde os governos não estão tendo um entendimento de políticas públicas para poder ajudar. Então, tu começa a criar um ecossistema para poder ficar forte, para poder enfrentar o problema. É só dessa forma que para te enfrentar um problema ou para te quebrar um sistema, tem que ser mais forte que ele. E hoje a sociedade negra não é mais forte que o problema. Mas não é mais forte porque não tem a união, assim, não tem essa unidade. O que não deixa ser forte? Se hoje nós temos um percentual tão grande da raça. Negro não gosta de negro, né? Isso vem de Lynch, né? Isso vem lá de Lynch. Mas parece que se torna uma realidade. É uma realidade hoje ainda. Porque, querendo ou não... Mas é uma coisa subconsciente, né? Aí que tá. Precisa ser quebrada, né? É uma cultura, na realidade. Cultura. Né? Então, assim, eu não acredito que o negro não gosta de negro. Na verdade, eu acredito que ele gosta, né? Porque é a etnia dele, gosta da cultura, gosta de várias coisas. Ele gosta. Sim. Mas é uma questão que precisa ser debatida, né? Sim. Então, assim, eu acho que a política, a sociedade como um todo, precisa ajudar nesse aspecto de trazer para o protagonismo a sociedade negra. O negro não foi feito só para jogar futebol. Sim. Quer ver uma coisa? O Cristiano Ronaldo é negro ou branco? Ele é branco? Eu não sei. Eu acho. Ele é branco? Ele é português, né? Ele é um fenômeno no futebol. Não é só o Vini Júnior que é fenômeno, não é só o Neymar que é fenômeno. Na música e tal, o Djavan é top, Michael Jackson é top. Sim. Enfim, mas também tem os outros. Tem Celine Dion que é top, tem Bocelli que é top, brancos também. Então, assim como tem nesse aspecto, por que não tem nos outros? Existe engenheiro negro bom, né? Nós temos os Rebouças de São Paulo, que iniciaram esse processo. Nós temos médicos, nós temos dentistas, é só acreditar. Só acreditar. Mas o negro não tem a profissão. Como que não tem profissão? Se eu for colocar aqui, elencar, nós temos tem vários. Em todas as áreas, desde o advogado, médico, dentista, enfim. Então, é um problema que a gente precisa, assim, nós da Novo Impulso, a gente tem uma coisa muito clara com a gente, né? A gente parafraseia muito o Martin Luther King, né? Sim. Que fala que ele gostaria de ver negros e brancos andando de mãos dadas pelos campos da Geórgia. A Geórgia era o lugar mais racista dos Estados Unidos, né? E a gente parafraseia justamente isso. A gente quer ver negros e brancos andando de mão dadas em todos os aspectos, no shopping, no mercado. Tipo assim, pegar o problema, os dois, tem um problema. Então vamos se unir aqui para nós dois, negros e brancos, poder resolver esse problema. Então a gente tem muito isso. Não é a questão de segregar. Nós aqui e eles lá. Não, isso não existe para a gente. A gente não tem isso, né? A gente entende que só vamos conseguir solucionar o problema, ser maior que esse problema, nos unindo. Verdade. Tá? Então, esse é o lema que a Novo Impulso sempre carrega. Tanto é que, quando teve esse problema com a menina ali de Pedras Grandes, a gente não falou da cidade, onde era. A gente não falou aonde era a escola. A gente não falou quem era a menina, que foi a opressora. Sim. A gente blindou, porque a gente precisa entender as pessoas e o processo. Né? E a gente tem que separar, vamos dizer assim, a pessoa do erro dela. Sim. A gente precisa separar falando mais espiritualmente, né? O pecado do pecador. Sim. E tratar a questão do fato. O fato não pode passar batido, porque senão ele cresce na sociedade. Verdade. Então a gente quis fazer o quê? Não, a escola precisa dar um exemplo de que
isso não pode reverberar nas outras, né? E assim, no contexto geral, em todas as áreas. Muito bom, muito bom. Gente, nós já estamos chegando no fim, PC. Muito boa a tua participação aqui, conteúdo maravilhoso. Nós aprendemos, precisaremos de muito mais tempo para a gente conseguir ouvir mais e aprender um pouco mais. Mas tudo que tu passou aqui, com certeza, foi e vai fazer muito efeito nas nossas vidas. E uma coisa que tu até falou pra gente aqui antes de acabar, gente, já tá indo pro final, meu Deus do céu. Tá faltando música aqui, né? Tá faltando samba aqui, né, cara? Meu Deus do céu, vamos ver esse negócio aí, vamos ver. Negrão não tem o samba aqui, cara. Vamos ver pra gente resolver. Peraí, tu só quer saber do worship, né? Eu também gosto. Eu sou músico também, eu gosto de todos os ritmos, né? Nós somos só pagodeiro. Mas acho que tem que botar. Mas enfim, pra mim foi um privilégio participar do teu programa,